Queridos irmãos, queridas irmãs, com grande alegria, estamos juntos mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé. Aqui quem fala é o Padre Paulo Ricardo para a nossa reflexão semanal a respeito da Palavra de Deus. O Evangelho deste terceiro domingo do tempo comum é São Marcos, capítulo 1, versículos de 14 a 20. O Evangelho desse domingo pode parecer para algumas pessoas uma espécie de repetição do Evangelho da semana passada. No Evangelho da semana passada nós lemos a vocação dos discípulos, os primeiros discípulos de Jesus, conforme o narrador, o evangelista São João. Nesse domingo nós vamos ler uma outra versão do mesmo episódio. É a versão de São Marcos. A gente nota algumas diferenças bastante grandes. São João, ele coloca claramente a narrativa da vocação ligada a São João Batista, que aponta eis o Cordeiro de Deus. Foi a nossa reflexão da semana passada. Mas São Marcos, ele é mais breve, mais direto, mas mesmo assim não deixa de contribuir de uma forma extraordinária para a nossa reflexão a respeito desta vocação, deste seguir Jesus. Pois bem, como é que nós vemos esse evangelho? Primeira coisa, ele inicia dando uma breve notícia historiográfica. Ele diz que São João Batista foi preso e então Jesus foi para a Galileia pregando o evangelho de Deus. Aqui nós vemos que a voz, que é São João Batista, cessa e Jesus então começa a pregar a palavra, o evangelho de Deus. E qual é o conteúdo da mensagem desse evangelho de Jesus? Por que é que este evangelho é chamado de boa notícia, evangelion, né? Uma boa notícia. Por que que essa palavra evangelion é usada aqui? Qual é o conteúdo daquilo que Jesus está dizendo? É uma boa notícia de Deus, né? É interessante que nesse versículo 14, Jesus anuncia, a palavra que está aqui no grego original é keryson. Jesus fazendo o querigma, né? O querigma, como nós costumamos pronunciar. Esse anúncio do Evangelho é o primeiro anúncio, o querigma. Jesus aqui faz uma pregação querigmática, né? O que é a pregação querigmática? Essa pregação primeira é a pregação do início, da conversão, né? Do primeiro passo, o primeiro chamado. E a palavra querigma, né, vem de kerix, que quer dizer trombeta. Jesus aqui é realmente um arauto que toca uma trombeta e reúne o povo para ouvir uma proclamação que vem de Deus. Toda a ideia que está por trás essa ideia de keryson to evangelion tu teu, anunciando o evangelho de Deus. É a ideia do rei Deus que envia o seu mensageiro, o seu arauto, Jesus. E Jesus toca uma trombeta, reúne o povo e vai dizer uma boa notícia, uma boa nova, um conteúdo, algo, uma mensagem que vem do rei. A palavra evangelho tem esta conotação de boas notícias, boas novas que vinham do rei, do imperador, alguma coisa que modificava de forma boa e positiva a vida das pessoas. Qual é a boa notícia que Jesus tem para apresentar? A primeira coisa, ele diz: Peplerontai hokairos, pleperotai hokairos. Cumpriu-se o tempo, o kairos. Agora nós estamos num tempo favorável. O tempo chegou. Não precisa mais esperar. O Antigo Testamento era o período da esperança, da expectativa, do aguardo, da paciência das pessoas, do Deus que demorava. Jesus diz agora uma boa notícia: não é necessário mais esperar. Cumpriu-se o tempo.
O tempo está pleno. É o tempo favorável. É o tempo da visita de Deus. Engiken he Basileia tuteu. Aproximou-se, tornou-se bem próximo o reino de Deus, a Basileia de Deus. Então, essa proximidade do reino de Deus aqui significa que o próprio Jesus é essa proximidade do reino de Deus. Qual é o conteúdo da palavra reino de Deus? O Papa Bento XVI nos lembra no seu livro Jesus de Nazaré que o escritor antigo Orígenes explica o conteúdo de reino de Deus dizendo exatamente que Jesus é o próprio reino. Jesus é auto-Basileia, ele é o reino em pessoa, porque é nele que Deus reina plenamente. E o que quer dizer Deus reinar? Como é que nós podemos fazer com que Deus reine no nosso coração? Bom, ele está próximo, está ali, é Jesus, mas se nós vamos nos dar conta de que Deus precisa reinar em nosso coração, nós temos que enxergar o fato de que ele não reina. Ele não reina por quê? Porque nós somos idólatras, porque nós temos outros deuses, nós temos ídolos, nós temos coisas que nós colocamos no lugar de Deus. Então Deus reinar em nós significa abandonar os ídolos. Mas essa mensagem não é nova, você vai dizer. Essa mensagem é do Antigo Testamento. Essa mensagem os profetas já tinham colocado. Os profetas já tinham falado, já tinham dito que nós precisamos abandonar os ídolos. Sim, é verdade. Mas aqui nós temos o fato de que Jesus diz, o reino está próximo, quer dizer, eu sou o reino. Em mim, no meu coração, diz Jesus, Deus já reina. Eis que pela primeira vez nós temos agora na face da terra um coração onde Deus reina. Um coração sem ídolos. Um coração onde Deus plenamente tomou posse. Um coração humano, onde Deus é rei. Sim, Jesus é Deus, mas Jesus é também homem. Jesus representa o coração de Deus, mas Jesus também representa o coração do homem do jeito que Deus o sonhou. Um coração totalmente em sintonia com Deus. O reino está próximo, quer dizer, eu estou aqui. Eu sou o reino realizado. Jesus é o conteúdo desse reino. É por isso que os teólogos liberais ficam um pouco escandalizados. Não é? Adolf von Harnack, no início do século XX, ele chegou e disse assim, Jesus pregava o reino, a vinda do reino. A igreja pregava Jesus. Então ele vê nisso uma traição de Jesus. Nós precisaríamos continuar pregando o reino e não pregar Jesus. Mas está errado. Está errado. Nós precisamos pregar Jesus sim, porque Jesus é a realização do reino. Nele o reino aconteceu. Ele é o reino já realizado. Por quê? Porque se nós continuarmos a pregar o combate à idolatria sem Jesus, nós voltamos para o Antigo Testamento. Porque em Jesus nos é dada agora a possibilidade de obedecer aqueles mandamentos que estavam lá no Antigo Testamento. O mandamento de deixar os ídolos, abandonar os ídolos e abraçar Deus. Por isso é necessário esta conversão, metanoia. Que o verbo usado aqui, metanoeo, metanoia quer dizer uma mudança de mentalidade, conversão. Convertei-vos. Mudar a mentalidade e, em seguida, crer no Evangelho. Pisteuete ento evangelio. Nós precisamos crer nesta boa nova. Crer em Jesus. O próprio Jesus vai colocar no Evangelho de São João, as pessoas perguntam para ele, no São João capítulo 6, versículo 28, o que é que nós devemos fazer para realizar as obras de Deus? Durante o discurso do pão da vida, Jesus responde, crede
Essa é a obra, ter fé. João 6,29. Esta é a obra de Deus, crer naquele que Ele enviou. Então nós precisamos crer, mudar de mentalidade, acreditar em Jesus, crer que nele Deus reina e que é possível sim, viver sem ídolos, é possível viver sem apego a este mundo. E então aqui, debaixo da luz dessa pregação, é que nós podemos ler o chamado dos discípulos, que nos é apresentado nessa semana. Então Jesus vai e passa à beira do mar da Galileia e convida Simão e André, que são irmãos, mas logo em seguida ele vai e convida outros 2 irmãos, Tiago e João. 2 pares de irmãos que são convidados por Jesus para segui-lo. E então, o evangelho de hoje, 2 vezes, diz que eles deixaram algo para seguir Jesus. No versículo 18 diz, deixando imediatamente as redes, seguiram Jesus. No versículo 20 diz, eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram, seguindo Jesus. Vejam, meus irmãos, isso aqui é importante para nós entendermos o evangelho desse domingo. Dizer sim a Jesus é dizer não a muita coisa. O evangelho não nos propõe simplesmente essa coisa de uma comunhão com Deus. Que beleza, vamos ter uma comunhão com Deus. Mas não é possível comunhão sem uma profunda separação. Nós precisamos primeiro, de alguma forma, nos separar, uma boa separação. Existe uma separação que é boa. É a separação dos ídolos, daquilo que é morte. Então é necessário deixar aquilo que me destrói. Eu não posso abraçar a vida sem antes dizer não à morte. Sem antes dizer não à mentira, dizer não àquilo que me destrói, dizer não àquilo que me esvazia a alma, dizer não àquilo que tira o sentido da minha própria existência. Meus queridos, nós precisamos nos dar conta disso. Quanta gente quer seguir o Evangelho e quer tudo. Ou seja, quer Jesus, quer a igreja, quer Deus, mas quer também o mundo, quer também a vida do pecado, quer também a carne, quer também os prazeres, a vida sem compromisso. Mas não é possível. Não é possível você ter o compromisso de amar e ao mesmo tempo você viver uma vida sem compromisso. Só é possível você dizer sim a Jesus, a essa vida que irrompe na sua vida, a esse sentido que invade a sua existência, se você disser não à falta de sentido. Se você disser não à morte, não àquilo que destrói, não ao pecado, não aos ídolos. É por isso que, desde cedo, a igreja compreendeu isso e nos propôs uma vida de combate aos ídolos. Combate à idolatria. A vida religiosa, por exemplo, é uma vida que tem um estilo de combate à idolatria. Os religiosos, eles fazem 3 votos. O voto de pobreza, o voto de obediência e de castidade. E com esses 3 votos, eles abraçam uma vida de combate à idolatria. Com o voto da pobreza, eles dizem, eu não irei fazer das coisas o meu Deus. Com o voto da castidade, eles dizem, eu não irei fazer das pessoas o meu Deus. Com o voto da obediência, eles dizem, eu não irei fazer de mim mesmo, das minhas vontades, dos meus caprichos, das minhas veleidades o meu Deus. Combatendo essas coisas que podem tomar o lugar de Deus. Não que
as coisas não sejam boas, não que as pessoas não sejam boas, não que as minhas vontades não sejam boas, mas elas são más quando se tornam deuses, quando tomam o lugar de Deus. Então, eis aí, combater. Mas nós vamos dizer, mas padre, eu não tenho força para isso. Mas essa é a boa nova. A boa nova é essa. Você não tem um coração que tenha força para fazer isso? Pois bem, o coração onde Deus reina totalmente, o coração totalmente pobre, totalmente casto e totalmente obediente, ele veio. É Jesus. Deixe ele viver em você. Deixe que ele faça isso. Portanto, esse estilo de vida de combate à idolatria não é somente dos religiosos, mas é de todo cristão. Todo cristão, de alguma forma, deve viver esse combate. Então faça seu exame de consciência. O que é que você precisa deixar? Deixando, eles seguiram Jesus. Veja, interessante, o que é que eles deixam? Simão e André eram pescadores, deixaram as redes. Eles deixaram sua vida material, digamos assim. As redes simbolizam isso. Depois, os nossos amigos Tiago e João seguem Jesus e deixam o Pai. Interessante esse deixar os apegos, pessoas com as quais nós nos apegamos. Muita gente acha que o pecado contra a castidade consiste somente no sexo. Mas existe uma forma de não ser casto e de não ser celibatário que consiste em colocar pessoas no lugar de Deus. Mesmo que essas pessoas sejam pessoas com as quais eu jamais teria sexo. Quando eu coloco meu pai e minha mãe no lugar de Deus, de alguma forma estou pecando contra o meu celibato sacerdotal. De alguma forma estou colocando pessoas humanas no lugar de Deus, é evidente, é evidente. Mas vejam, é necessário combater essa idolatria, entregar. Se nós renunciarmos a essas coisas, nós iremos depois encontrá-las em Deus, quando nós abraçarmos Jesus. Agora, você vai dizer, padre, eu não dou conta. Eu não dou conta dessa realidade. Eu não dou conta de abandonar tudo por Jesus. Veja, os discípulos deixaram tudo para seguir Jesus, mas nós não podemos agora ter uma ideia romântica e pensar que dali para frente eles nunca mais pecaram. A palavra que é usada nesse evangelho 2 vezes é abandonando, deixando tudo. Em grego, no versículo 18 está escrito lá, afentes. Afentes vem do verbo afieme, que quer dizer deixar, abandonar. Logo em seguida, no versículo 20, esse mesmo verbo aparece outra vez, afentes, deixar, abandonar. Eles abandonaram tudo por causa de Jesus e foram atrás dele. Mas vejam, tragicamente, este mesmo verbo vai aparecer no Evangelho de Marcos mais tarde, no capítulo 14, versículo 50, onde se diz terrivelmente que os discípulos deixaram Jesus e fugiram. Kai afentes auton effugon pantes. E deixando-o, fugiram todos. Todos fugiram. Todos. Esses discípulos, esses mesmos que foram chamados aqui hoje, nesse evangelho, todos fugiram. Para ser mais honesto, vamos dizer que quase todos fugiram. Desses 4 que foram chamados hoje, Pedro, André e Tiago fugiram.
João, o único que permaneceu apegado a Maria, esse não fugiu. Então, meus irmãos, eis aí uma outra pista para a nossa fidelidade, a Virgem Maria. Se nós nos entregarmos de coração à Virgem Santíssima, quando o lobo vier nos atacar como ovelhas, é possível que nós não fujamos. É possível que nós enfrentemos. É possível que nós permaneçamos fiéis. Meus irmãos, minhas irmãs, peçamos a Deus a fidelidade. Mas é uma fidelidade evidente que não está em nós. É Jesus quem precisa ser fiel. Ele é o coração onde o reino de Deus já acontece, onde a idolatria, toda a idolatria foi abandonada. Então, se Jesus é assim, Jesus precisa ser gerado dentro de nós. Vamos então nos colocar no útero da Virgem Maria, onde o Cristo é gerado sempre, para que ela gere, ela forme o Cristo em nós, forme esse coração. Sim, já estamos cansados desse coração idólatra. Já estamos cansados desse coração idólatra e é por isso que nós nos sentimos cativados por esse chamado de Jesus. Jesus encontra aqueles discípulos nas margens do lago e os cativa. O seu chamado, a sua pregação, a sua pessoa. Atraídos por Jesus, eles deixam tudo. Atraídos por Jesus, eles deixam tudo. O problema é quando a tentação se apresenta. E então, traindo Jesus, eles deixam Jesus. Meus irmãos, peçamos à Virgem Maria que nos dê essa fidelidade. A fidelidade dos apóstolos, a fidelidade dos mártires, a fidelidade dos santos. De não fugir. Não fugir diante do lobo, não fugir diante do sofrimento, mas continuar firmes, firmes, deixando tudo, mas não deixando Jesus. Que Ele exorcize de nós essa tentação de deixá-lo. Senhor, eu não quero vos abandonar. Mesmo que nós nos sintamos às vezes abandonados por Deus, renovemos a nossa fé e saibamos, Ele não nos abandona. Mude a sua mentalidade. Converta-se e creia no Evangelho, creia no amor de Deus, creia na boa notícia. Creia na boa notícia de que não estamos sozinhos, Deus veio, Deus se fez próximo. O reino é próximo, Deus é próximo. Por mais que você às vezes se sinta tentado a pronunciar aquelas palavras que Jesus pronunciou ao recitar o Salmo na cruz, meu Deus, por que me abandonaste? Saiba, Deus se fez próximo até mesmo dos abandonados. Quando Deus veio na cruz, ninguém mais tem o direito de dizer estou sozinho, porque Ele veio viver a nossa solidão na cruz. Aquela solidão de Jesus na cruz impede que você possa reclamar de sua solidão. Você nunca está sozinho. Ele sempre está com você e te dará a fidelidade de deixar tudo, mas nunca deixar a Ele. Confie isso à Virgem Maria. Que ela gere em você este Cristo fiel a Deus. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe você, abençoe sua família, todas as pessoas a quem você ama. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser.